Salve, salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Música Café. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vim numa torrefação artesanal, que é de um pessoal já conhecido meu de longa data, para a gente conhecer como é que é o processo de torra, como que uma torrefação artesanal funciona e, é claro, eles vão falar sobre o resultado. Eu estou aqui com o Luiz, que é o mestre de torras da Roast, daqui de BH, e ele vai falar um pouquinho para a gente como que começou isso tudo, como que ele faz para torrar, como ele faz para escolher os cafés, e a gente vai bater um papo saudável, bem cafeinado aqui sobre o processo de torra artesanal. Luiz, conta pra gente aí resumidamente como que a Roast começou, como que você, o Paulo e o Igor começaram esse processo de torra artesanal e de venda e entrando no mercado mesmo de torra de café artesanal. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao espaço da nossa torrefação aqui da Roast Cafés. Falar um pouco sobre o início da empresa então. Ela surgiu, né, na mente de todos nós primeiro como um hobby. Então eu tenho uma formação de engenharia, eu sou engenheiro de automação. O Igor, ele é matemático, ele está fazendo doutorado em matemática, e o Paulo, ele é administrador de empresas. Mas todos nós tínhamos em comum o hobby do café especial. Eu comecei a experimentar café especial lá em 2013, 2014. A gente começou quase junto no hobby, né, velho? Eu lembro, tem uma coisa engraçada, gente, que eu estudei com o Luiz no ensino médio, no Coltec. Aliás, ele foi meu colega em uma escola de ensino fundamental, só que ele era de outra série, né? Ele era um pouquinho mais novo que eu. E aí, depois a gente se encontrou de novo na mesma turma do Coltec, porque eu tive que fazer o concurso 2 vezes para entrar, e a gente acabou sendo na mesma sala, nós fizemos instrumentação industrial juntos lá, e a gente acabou fazendo faculdade junto também, só que faculdade é foda, né? A gente começa ali, aí um toma pau ali, outro ali, aí bagunça, cada um vai para uma turma, um estuda mais à noite, outro de manhã, dá aquela zoneada, mas acabou que a gente também se encontrou de novo na faculdade, e aí um pouco depois a gente entrou no fórum do Clube do Café lá, aí o Luiz viu que era eu vi que era ele, a gente começou a conversar lá de novo. Aí a gente acabou montando um grupelho aqui de hobbyistas de café aqui em BH. Então, né, nos encontrando novamente pelo Café Especial. E aí, cara, desde aquela época que a gente começou, né, a estudar e procurar saber cabeça, mais né? sobre café especial, a gente começou a evoluir muito rápido no hobby. E a gente começou a torrar café em casa muito cedo, assim, depois de pouco tempo no hobby. Lembro disso também. As experiências de torra é tudo errado, né? Mas com a prática. É a curva de aprendizagem, não tem jeito. E aí a gente, cada um com seu equipamento. O Paulo não chegou a torrar café em casa, mas eu, lá em 2015, eu já comecei a torrar em casa no Bolinha, né, que é um equipamento bem rústico, digamos assim, que o pessoal normalmente torra muito na fazenda, em cima do fogão de lenha. Eu torrava em cima do fogão de casa mesmo, essas bocas maiores de fogão. Matava a mãe de raiva, né? Fumaça e fumaça, tal. Película pra casa toda. Película, mas a gente dá um jeitinho e consegue. Com o tempo eu comecei a ter até uns resultados bem legais. Com certeza. O Igor, desde o início, ele já começou a torrar café em casa num equipamento um pouco mais avançado, digamos assim, conectado no computador com USB, e aí você conseguia monitorar as temperaturas, controlar a rotação de tambor e tudo mais. Um equipamento que um conhecido nosso de Brasília construía na época. Famoso STC, né? STC. Lembro demais também. Do nosso brother Guilherme Torres. Então, com esse início do hobby e cada um começando a torrar café em casa, a gente foi criando esse gosto pelo processo. E chegando um tempo que a gente começava a fazer, distribuir para amigos café, a gente fazia compra coletiva com os produtores, a gente chegava nos produtores, provava vários cafés, escolhia alguns e fazia uma compra de uma quantidade maior de cafés. Para parte desse café a gente torrava e mandava para a galera no Brasil inteiro que participava com a gente da compra coletiva. E nesse projeto da compra coletiva, a gente começou a criar muito gosto, não só pelo processo da torra. E know-how também, né? De buscar e virar Coffee Hunter mesmo. Coffee Hunter, visitar fazenda. Então, para quem não sabe, gente, Coffee Hunter é aquele cara que sai correndo fazenda aí, sai correndo microprodução, microlote nas serras aí, por aí afora, Minas Gerais, São Paulo, Alto Caparaó.
e para nas fazendas do carro lá e fala, "Ô, deixa eu provar esse trem aí." É bem por aí. Aí torra lá na hora, prova e, ó, é bom, vou fechar a concessão tanto. E por aí vai. E esse negócio da compra coletiva foi muito interessante, que isso era uma época que era muito difícil encontrar café verde no Brasil para torrar em casa. Muita gente até trazia de fora, assim, tentava trazer de fora porque na época era proibido importar café verde, mas aí tinha uns caras que tinham um esquema de trazer na mala, que viajava para não sei aonde, morava na Europa e trazia, tinha um monte de coisinha. Então, no Brasil não era tão fácil achar café bom verde. A maior parte, todo mundo sabe que era exportada, e aí eles começaram com isso no fórum, porque muita gente estava começando a torrar em casa, e aí acabou tornando acessível para muita gente ter aquele café especial de altíssima qualidade para torrar em casa. Exatamente. Então, chegou um ponto que o hobby já estava bem avançado. A gente chegou a fazer alguns cursos de torra para poder, né, desenvolver a técnica e poder torrar o café das compras coletivas para quem queria o café torrado, né, além Legal. de quem fosse torrar o próprio café. E a gente precisava de ter essa técnica desenvolvida para se sentir seguro para torrar para os outros. Acabou sendo um laboratório, né? A compra coletiva do Clube do Café acabou sendo um laboratório para a Roast se desenvolver. Um laboratório de gestão dessa profissão do café, da torra do café. Então, em 2017, né, já com o hobby bem avançado, eu tinha acabado de sair da indústria, eu trabalhei alguns anos na indústria depois de formado, né, como engenheiro. O Igor também queria montar algum negócio, eu sabia que eu queria empreender, não sabia exatamente a área, mas como o hobby já estava muito aprofundado, assim, como a gente já estava muito entusiasmado no assunto, nós resolvemos então juntar, eu com o Igor, e montar a Roast Cafés, torrefação de café especial, para, né, trazer todo esse know-how que a gente já tinha do hobby e da compra coletiva para dentro de um negócio. E a partir daí a gente foi, né, criando essa empresa e esse know-how foi se aprofundando cada vez mais. E 1 ano e meio depois, se não me engano, o Paulo se uniu à sociedade e entrou como terceiro sócio. Massa. Ô Luiz, e conta pra gente qual que é a filosofia de trabalho da Roast e como que quais são os critérios para você escolher os cafés e as torras específicas de cada café que vão entrar no portfólio. Certo. Algo que a gente tem muito definido dentro da Roast é que nós só vendemos cafés que nós gostamos de fato. Você só vende o que você tomaria, né? Exato. É uma filosofia muito importante. Nesse sentido, nós já muito entusiastas de café especial, vendemos cafés que têm uma qualidade que não atende o nosso próprio critério pessoal. Justíssimo. Então, só vendemos cafés que nós gostamos e aprovamos. Nós temos um destaque dentro da Roast que é para o produtor. A gente faz muita questão de destacar o trabalho do produtor como talvez o trabalho mais importante na cadeia do café para garantir que chegue para o consumidor com máxima qualidade. E cada vez que a gente passava a visitar os produtores nas fazendas e entender um pouco do processo nas fazendas, a gente começou a ter cada vez mais certeza disso, porque é um trabalho muito complexo, né, e que demanda muito esforço e muito estudo. Sem dúvida, é a pior parte mesmo. Muito difícil. Muito difícil. E para nem sempre dar o resultado esperado. Então, enfim, é algo muito complicado. Então, nós fazemos questão de destacar o trabalho do produtor e a gente faz questão de ter um vínculo muito próximo com os produtores parceiros nossos. Então, são alguns critérios, né? Que os lotes que nós provamos dos parceiros tem que ser lotes que nós vemos uma qualidade mínima muito boa e que atenda à demanda dos nossos clientes. E a gente tem que ter essa parceria muito bem definida com o produtor para a gente entender qual que é o processo na fazenda, se ele está fazendo com um critério interessante, se ele tem critérios mínimos de sustentabilidade na propriedade dele, e se ele tem o interesse de manter muitas vezes um vínculo de mais longo prazo, porque tem vários produtores que a gente mantém essa parceria por várias safras, né? Entendi. Isso é o que a gente
vê como algo muito interessante também. Sobre o desenvolvimento da torra para cada lote, isso tem muito a ver com a proposta do café quando a gente oferece para o nosso cliente, porque nós temos algumas linhas diferentes dentro da empresa, então depende de qual que é o propósito do café para ser oferecido para o nosso cliente e depende do potencial da matéria-prima. O potencial da matéria-prima a gente faz uma avaliação desde o momento em que a gente recebe a amostra de um lote, depois de ter a safra do café, depois do café ser colhido e processado na fazenda. Mas vocês chegam aí lá para avaliar ou os produtores, do jeito que está hoje a roast, manda para vocês e aí em casa mesmo, ou na própria roast aqui, vocês vão lá e avaliam? Nós gostamos muito de fazer visitas aos produtores parceiros, principalmente aqueles que a gente já tem um vínculo. Beber café de graça, né? Se bobear, ainda coloca a gente para trabalhar, né? Bota a enxada na mão e manda a gente trabalhar. Bom também. Sempre tem muito trabalho a ser feito na fazenda, mesmo em época de entre safra. Mas sempre que possível a gente gosta de visitar os parceiros produtores. Agora, durante a pandemia, que a gente está viajando menos, ou até a gente parou de viajar. Mas ficou impossível também, né? Isso está ruim para todo mundo. Então, o que a gente já fazia um pouco antes de receber amostras por correio para provar aqui na torrefação mesmo e fazer esse contato com o produtor virtualmente, durante a pandemia a gente tem feito 100% dessa forma. Em breve a gente vai voltar a viajar para estar presente nas fazendas, conversando com os produtores pessoalmente e provando os lotes nas fazendas. Mas nada impede também que os produtores, tem vezes que a gente chega na fazenda, ainda está no meio da colheita, então a gente tem a oportunidade de provar só lotes mais adiantados da safra. Entendi. Então, muitas vezes a gente prova alguns cafés lá e alguns meses depois o produtor envia amostras de lotes um pouco mais tardios e tudo mais. Então a gente tem essas duas formas. Mas aí vocês levam um torrador para lá e torram lá e experimentam? Como é que é? Hoje já tem normalmente na fazenda? A gente tem torrador de amostra elétrico portátil, que a gente consegue levar para qualquer lugar. E a gente, em algumas vezes, usa ele nas fazendas, quando a gente sabe que o produtor não tem o equipamento. A gente trabalha muito com pequenos produtores que muitas vezes não tem uma infraestrutura ainda muito desenvolvida. Entendi. Então, muitas das vezes, ele não tem um laboratório de prova com torrador e com a mesa, xícara e tudo mais. Nós precisamos levar os equipamentos e a gente tem isso para levar para as fazendas. Já tem o kit de teste pronto, né? Isso é muito importante. E aí, então, emendando a próxima pergunta, isso faz parte do trabalho do Coffee Hunter também, né? É isso que vocês fazem. Então, vocês vão em fazendas que produzem, descobrem lá, chegam com um torrador de prova, pede para provar, prova e vê se vai cair bem ou não. Sim. O trabalho nosso como Coffee Hunter, hoje em dia, ele acontece muito virtualmente, principalmente por conta das redes sociais. Isso é bom. Mas as empresas entram em contato com vocês ou vocês que procuram a fazenda, sei lá, no Google e acabam achando? Atualmente, é mais gente procurando a gente. Vocês acabaram crescendo, né? Tem muitos parceiros produtores já fixos que conseguem atender boa parte da demanda nossa, mas acabam indicando para vizinhos produtores e eles entram em contato. E está acontecendo muito um movimento bem interessante de filhos de produtores, pessoal novo, está no meio da faculdade ou terminou a faculdade e volta para a fazenda para participar do processo de produção junto com os pais, ou até mesmo eles, os filhos, conseguindo convencer os pais a entrar no mundo de cafés especiais. Entendi, que produziam commodity e depois só produzia commodity, vai para o ramo do especial. E os filhos conseguem convencê-los a entrar no ramo de café especial. Essa moçada hoje anda entrando muito em contato com a gente pelas redes sociais, oferecendo amostras e chamando para visitar. Então, esse trabalho de Coffee Hunting acontece muito virtualmente hoje, mas sempre que a gente viaja para visitar os produtores, quando tem alguns dias sobrando, a gente costuma, sim, pedir indicação de fazendas da região para visitar legal. E para conhecer sempre produtores que a gente ainda não conhece para ver o potencial produtivo. Às vezes achar uma joia ali escondida, né? Às vezes, acontece, já acontece. Já vi acontecer. Cafés desse jeito. Agora vamos falar sobre técnica, né? Sobre a parte mais de fazer café mesmo. Vocês que torram, como que vocês enxergam o tempo ideal entre o café ser torrado e ir para a xícara da pessoa?
assim, qual prazo que o café tá melhor, vai dar um café melhor na xícara, vamos dizer assim? Certo. Esse é um assunto que dá para estender muito e que não há um consenso. Inclusive, entre torrefações de cafés especiais no mundo, você vê torrefações defendendo que tem que descansar pelo menos 30 dias e tem torrefações que dizem que pode tomar imediatamente depois da torra. E também varia pelo método, né? Varia pelo método. Normalmente, o que a gente costuma sugerir para os nossos consumidores, para os nossos clientes, é que para cafés filtrados, coados, prensa francesa, aeropress, etc., a gente recomenda descansar alguns poucos dias e na mesma semana já dá para ter um resultado ótimo. Para espresso, como o espresso é uma bebida um pouco mais complexa e com várias variáveis, várias chatices, várias coisinhas, normalmente é mais fácil de ajustar uma boa extração se deixar o café descansando entre 1 e 2 semanas. É mais ou menos a parametrização que eu uso também na casa. Assim, agora, deixando o café selado dentro do pacote, né, o café depois de torrado ele fica emitindo CO2. O pacote até estufa, né? A gente recebe em casa o pacote já estufadinho. Enche de CO2 dentro do pacote, o CO2 costuma expulsar o oxigênio, então ele cria uma atmosfera um pouco mais inerte ali dentro do pacote. Ele para de oxidar, né? Entendi. Tem um pouquinho ainda de oxigênio, mas a maior parte sai. Então, enquanto o pacote está selado, o café ele vai durar por um período bem maior, assim, para dar um resultado legal ainda na xícara. Inclusive, isso é um aspecto que vocês têm que prestar atenção para embalar os seus cafés, né? Isso. Vocês têm que ter em mente que a embalagem ela vai trazer ali um maior tempo de conservação para o café que o seu cliente está comprando. Sim, a gente tem que selecionar. Isso acaba sendo um custo alto, uma embalagem mais elaborada, com válvula e tal, acaba tornando tudo mais caro, mas acaba sendo melhor também para o cliente. Custo adicional na embalagem, mas que é algo que para o café especial compensa porque vai ter um impacto significativo depois no resultado. Na qualidade, com certeza. E o café especial é isso que você quer entregar, né? Qualidade, não tem jeito. Exatamente. Bom, então, emendando na pergunta anterior e pensando no sistema de logística que vocês têm hoje, você acha que é possível o café chegar fresco para o cliente quando ele compra de vocês, a tempo de ele tomar o café e aproveitar todo o potencial dele? Esse é um assunto muito importante que a gente leva muito a sério. Na Roast, a gente procura, né, ter a nossa logística de forma que o cliente receba em casa o café o mais fresco possível, com a torra o mais fresca possível. Várias vezes o cliente vai receber o café ainda com menos dias de torra do que esse período mínimo que a gente recomenda de descanso, mas quem tem que decidir, no final das contas, o tempo ideal de descanso é o cliente. A gente não vai impor para ele que ele tem que esperar 2 semanas para receber o café, porque é o período ideal de descanso. O cliente vai definir. Então, se quiser tomar na hora, o problema dele. Depois de torrar, se quiser vir aqui torrar o café. Afinal, também cada um tem um gosto, né? Então não tem jeito. Cada um quer de um jeito. Cada um quer de uma forma. É isso o cliente que define. Então a gente tem uma sistemática de torra para chegar o café o mais fresco possível para o cliente. Nós trabalhamos com torra sob demanda. A gente acumula os pedidos feitos no nosso site até a segunda-feira e começa a torrar na terça. E aí a gente vai torrar os pedidos que acumularam nesses dias anteriores. Para já ir torrando e enviando, torra e envia. E despacha na quarta ou quinta-feira. Até quinta-feira despacha. E nós temos atualmente convênio com algumas transportadoras que andam tendo prazos bem interessantes de entrega. Legal. Então a gente costuma ter entregas no Brasil inteiro, muitas vezes com até 1 semana de torra, em lugares um pouco mais distantes até 2 semanas, e alguns poucos pedidos saem fora disso, mas a grande maioria dos pedidos feitos no digamos nosso que site, Sudeste assim é 2, 3 dias, né? É bem rápido. Tá aí a única coisa que a pandemia acho que trouxe de positivo é que a logística para compra e venda online melhorou substancialmente. Eu tenho visto isso nas coisas que eu compro online. Isso. Bom, isso é legal demais, né? E eu posso confirmar porque eu sou cliente deles e tem torra que chega lá em casa no dia. E para você ter ideia, por exemplo, São Paulo, a transportadora que leva para São Paulo para a gente, às vezes entrega em São Paulo com menos de 24 horas do momento em que recolheu aqui. Então tem semana que o pessoal em São Paulo recebe o café antes dos nossos clientes aqui de BH. Muito bom, cara. Então a logística disponível para vocês hoje é
Agora, vamos falar do que vocês têm aqui para torrar café. Explica um pouquinho para a gente sobre que maquinária que é essa aqui e o que isso envolve de tecnologia, de know-how para operar e para sair uma torra decente. Esse daqui é um torrador comercial de 10 quilos, a capacidade nominal dele, mas para ter um controle um pouco mais preciso na torra, a gente sempre faz entre 2,5 kg e 6 kg nesse torrador, para conseguir controlar bem a torra da forma como a gente quer. É um equipamento que a gente consegue monitorar vários parâmetros pelo computador, então não sei se dá para ver aqui, mas tem 2 sensores de temperatura. Esse sensor ele capta a temperatura do grão, porque o grão o tambor ele gira assim nesse sentido, o grão ele fica mais ou menos aqui, ó. Então esse sensor capta a temperatura dos grãos, esse sensor capta a temperatura do ar em torno dos grãos. Então a gente consegue monitorar essas temperaturas pelo computador e controlar a chama, a exaustão, o ar, velocidade do ar passando pelos grãos e rotação do tambor para poder seguir um perfil de temperatura pré-definido, que a gente já definiu como um perfil ideal para aquele café. E levando em conta isso tudo, é muito repetível, vamos supor, você fez uma batelada agora, sei lá, de 5 quilos e você falou, porra, maravilhoso, você consegue torrar as outras bateladas de maneira idêntica ou praticamente idêntica? Sim, se for um processo bem feito e se tiver um ciclo de pré-aquecimento da máquina e se fizer como deve ser feito, a gente reproduz os perfis de forma praticamente idêntica. Mesmo com fatores climáticos? Colocar aqui na tela para a gente ver. Mas assim, levando em conta fatores climáticos, vamos supor, hoje está chovendo, a torra vai sair de um jeito, amanhã está frio e vai sair de outro, ou você consegue ser superior ao tempo, ao clima? Clima influencia a temperatura do ar, umidade do ar, pressão do ar, entre várias outras coisas. O próprio café, ao longo dos meses, ele vai alterando a estrutura. Ele perde umidade, inclusive, né? A umidade varia um pouco, se estiver bem armazenado não varia muito, mas ele vai mudando o comportamento durante a torra naturalmente ao longo dos meses. Então a gente tem que ir fazendo ajustes para considerar todas esses fenômenos externos do torrador. Entendi. Mas com o tempo a gente, com a prática e o know-how, a gente consegue já ter em mente o que a gente tem que ajustar para compensar todas essas variáveis. Legal. Agora então conta pra gente um pouquinho como que você desenvolveu sua habilidade para virar um mestre de torrefações e se você usa alguma linha de pensamento que já existe aí no mundo ou se você acabou criando sua própria metodologia de torra. A gente é muito estudioso e sistemático. A gente gosta de estudar materiais que tem disponíveis por aí. A gente fez 2 cursos, um mais introdutório, um mais avançado, antes de abrir empresa, e depois de abrir empresa a gente continua estudando o tempo todo, porque o mercado de torra de café especial, a parte dos estudos e a parte teórica do processo de torra está em evolução ainda constantemente. Então a gente certeza. Estuda. Ela deve estar na adolescência agora, mais ou menos, né? Não está muito madura. É um processo que já é parcialmente compreendido. Tem muitos fenômenos do processo de torra que já são modelados e que tem alguma previsibilidade, mas tem muita coisa ainda, principalmente falando de química de torra, que ainda é muito pouco conhecido. E que ainda é uma ciência em constante E que muda, avanço. né? Você lê uma coisa, aí de repente você lê um artigo novo, está falando uma coisa completamente diferente. Exato. Não é então a isso? gente gosta muito de estudar o que tem saído do mercado e na área acadêmica dos estudos da torra do café e meio que fazendo um compilado para montar uma metodologia própria. Então hoje a gente pode dizer que a gente tem algumas referências, o professor que orientou a gente nos primeiros estudos, o Einstein, tem a Verônica Belchior, que é estudiosa da química de torra, que também já fizemos cursos com ela de química de torra, que ela sabe muito e ela é outra referência para a gente. E no mercado internacional há outras referências que a gente anda pegando algumas partes, digamos assim, dos estudos
deles para usar como referência na nossa metodologia. Então, no fim das contas, você junta o conhecimento do ar aí que tem, do que tem de mais recente e cria sua metodologia para chegar no que você e seus clientes vão, a princípio, gostar. Isso, Entendi. essa é a ideia. Ah, massa. Então agora conta pra gente, para quem ainda não sabe, para quem nunca conheceu uma torrefação artesanal, qual que é a diferença fundamental entre uma torrefação artesanal igual a de vocês e uma torrefação mais industrializada, né, desses cafés que a gente vê em prateleira de mercado? Diferença número 1, principalmente falando em mercado brasileiro, cafés vendidos em maior quantidade normalmente são cafés de menor qualidade. A gente começa a ver hoje no supermercado alguns pacotinhos de cafés de melhor qualidade, mas em geral são cafés de mais baixa qualidade. E um segundo aspecto é que normalmente quando você tem maquinários muito maiores e quando você tem uma produção em escala industrial, você não individualiza lotes, né? Você não tem um lote que veio de uma região, de alguns pés de café, de uma fazenda e trata esse café na torra para destacar o potencial daquele lote específico. Isso é muito importante. Normalmente, em larga escala, se usa muito blend de vários lotes diferentes e a torra não é muito individualizada. É um perfil só, padrão, e que vai mais ou menos dar certo ali para tudo e junta tudo. Entendi. Então, a torra artesanal então, a gente consegue certamente é uma diferença muito importante. E individualizar a torra. Muito bom saber isso. Acho que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo não sabia disso. Muito legal saber também. Agora, uma coisa que é importante para quem quer começar a torrar em casa, quem torra em casa, é possível com esses equipamentos mais básicos, torrador bolinha, torrador de pipoqueira, esses torradores feitos em casa também, ou que vendem em Mercado Livre e tal, é possível obter um resultado parecido com o de uma torrefação artesanal igual a suas? É muito possível. É algo que deve necessitar de um período aí de estudo e de queimar teste, café, de jogar muito café no lixo. Mas, falando por experiência própria, porque nós torramos muito café em casa em ambiente doméstico, com equipamento doméstico antes de abrir a torrefação, é muito possível conseguir uma qualidade de torra comparável com torra comercial. A maior dificuldade com equipamentos domésticos é ter uma consistência, uma repetibilidade. E aí porque você não tem aquela instrumentação toda que você tem nesse bichinho aqui, né? Exato. E aí já entra o segundo nível do hobby de começar a fazer modificações no equipamento para monitorar a temperatura, controlar o ar, etc. Mas é possível sim ter uma qualidade comparável. Ô Luiz, para finalizar então, fala pra gente um pouco sobre o portfólio da Roast e para quem não conhece, o que vocês trazem aí de cafés e de linhas para o cliente final. Nós na Roast, a gente trabalha tanto com o consumidor final, então a gente tem uma loja virtual no nosso site. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para todo mundo ver. E a gente trabalha também com clientes comerciais. Então, alguém aí tiver cafeteria, empório, restaurante, escritório com maquininha de expresso, coisas assim, a gente também tem um portfólio diferenciado para clientes comerciais. Pensando no consumidor final, a gente fornece pelo nosso site, tem a loja que ele vai deixar o link aqui embaixo, e a gente tem uma série de opções de cafés disponíveis, mas basicamente divididos em 3 linhas diferentes, tá? Todas as 3 linhas, cafés especiais, muito bem selecionados, mas cada linha tem um foco de consumidor específico, um foco de perfil de bebida específico. A primeira linha, a linha de entrada, é a linha Perfis, que é uma linha que a gente escolhe alguns perfis sensoriais, ou seja, sabores que a gente consegue identificar de uma forma mais simples, e a gente escolhe alguns lotes de produtores parceiros que pode entrar em cada uma dessas linhas sensoriais. E ele é bem conta, né, inclusive, para quem está começando, para quem está aprendendo, entrando no mundo especial de café, é realmente muito interessante essa linha. Pode ser um lote único ou pode ser também um blend de alguns lotes de produtores parceiros. Já a linha intermediária é a linha Notáveis, é uma linha em que a gente tem lotes únicos, ou seja, são lotes que um produtor parceiro
colheu de uma região da fazenda, processou de uma forma específica. Aí a gente tem cereja descascado, natural, fermentados, etc. Então são cafés que têm um sensorial um pouco mais complexo, com um sensorial que a gente consegue descrever de uma forma um pouco mais completa, e aí que a gente foca a torra nesses lotes para destacar esses potenciais de cada um deles. E a última linha, a linha mais top, é a linha Singulares, que já é a linha que também tem lotes únicos de produtores parceiros, mas são lotes que a gente vê potenciais maiores ou que tem algum diferencial maior nesses lotes. Então pode ser cafés com o sensorial muito complexo, muito exótico, pode ser cafés de cultivo orgânico, pode ser cafés que tenha, né, alguma coisa no processo muito bem definida que o produtor explicou pra gente. Então é uma linha mais diferenciada para aqueles que querem uma experiência, né, mais única, né, única de café. no mundo de cafés especiais. Muito legal. Bom, gente, está apresentado, eu vou deixar o site aqui, e aí vocês entram lá, e é muito legal que o site deles tem falando sobre o produtor, às vezes tem uma fotinha ali da fazenda, né, uma foto do pessoal beneficiando o café, fazendo a secagem e tal, porque realmente eles valorizam o produtor e colocam ele como a estampa ali do café que eles estão vendendo. Então eu vou deixar linkado o site aqui embaixo, vou deixar também o contato deles e o WhatsApp, que também pode ser comprado por WhatsApp, e quem é de Belo Horizonte, então, é maravilhoso, porque você entra em contato lá, eles já começam a preparar e tal, já emitem a nota fiscal e já mandam entregar. Então o troço é super rápido e os caras têm são muito acessíveis, você consegue acessar e perguntar alguma coisa ou outra. Então é bem legal, eu sugiro quem não conheça, conhecer. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se eu faço mais vídeos assim, deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos desse tipo. Eu vou tentar procurar mais assuntos nesse sentido para falar sobre cafés especiais. E é isso, se vocês gostaram, dê um like, se vocês gostaram muito, se inscrevam no canal e divulguem para a gente crescer tanto o hobby de áudio quanto o hobby de café no Brasil. Um abraço, até a próxima e valeu! Valeu, gente, obrigado!